A manchete é: Lula participa da sabatina do Jornal Nacional. A participação dele em 2022 é bem diferente da primeira participação que ele fez, em 2002. O ano era 2002 e o maior telejornal do Brasil tinha acabado de lançar uma novidade: sabatina com candidatos à presidência da República. Lula passou por lá. Não precisou nem de 1 minuto de conversa e ele teve que responder a isso aí. O senhor não considera arriscado o desafio de assumir a presidência da República sem ter uma experiência administrativa anterior? Há entre os brasileiros muitos que conhecem o Brasil na palma da mão, ou porque viajaram, ou porque estudaram em loco geografia, história e tal, e nem por isso se julgam em condição de disputar a presidência. Daí a pergunta. Veja, acontece, meu caro, que você lendo ou vendo televisão, você não conhece nada. Você tem que ver, sentir, ouvir o palpitar do coração das pessoas, ver os olhos das pessoas para você poder sentir como é fácil a gente encontrar soluções para os problemas brasileiros. 20 anos se passam e durante 8 desses 20 anos o Brasil foi governado pelo Lula. Muita coisa mudou de lá para cá, inclusive a primeira pergunta feita ao Lula quando ele vai no Jornal Nacional. E vamos começar falando de corrupção. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Isso equivale a dizer que o Lula não pode ser chamado de ladrão, como querem lavajatistas e bolsonaristas, né? Mas, sempre tem um mas. Mas houve corrupção na Petrobras. E, segundo a Justiça, com pagamentos a executivos da empresa, a políticos de partidos como o PT, como o então PMDB e o PP. Candidato, como é que o senhor vai convencer os eleitores de que esses escândalos não vão se repetir? O Lula precisa se defender. E ele faz isso tentando demonstrar que a corrupção dentro de um governo só aparece quando os mecanismos de fiscalização, os mecanismos de controle estão funcionando. Quando o Ministério Público está ativo, quando a Polícia Federal tem alguma independência e quando o Procurador-Geral da República não é o cão de guarda do presidente, né? E aí, o Lula tende a comparar esses mecanismos de controle agora no governo do Bolsonaro com a maneira como as coisas funcionavam no tempo dele. A ideia é tentar convencer o público aí de que o governo mais corrupto é o governo em que a corrupção é mais escondida. Eu poderia, por exemplo, fazer decreto de 100 anos. Sabe decreto de sigilo, que está na moda agora? Eu poderia, para não apurar nada, decreto de 100 anos de sigilo para o Pazuello, decreto para meus filhos, decreto para meus assessores. Ou eu poderia não investigar, pega um tapetão, coloca em cima de qualquer denúncia, aí nada vai ser apurado e não vai ter corrupção. Depois de 13 minutos e meio de conversa sobre corrupção, vem o tema economia. E tem jeitos e jeitos de falar sobre economia, que é um tema amplo, né? Dá para abordar a fome ou, sei lá, o equilíbrio das contas. Como é que o senhor pretende recuperar o equilíbrio das contas? Ô, Bonner, é que você não deve lembrar o que os meus economistas diziam para mim nas eleições de 2002. Ou seja, naquela época o Brasil estava quebrado. E aqui entra a habilidade que qualquer candidato precisa ter de direcionar a conversa para aqueles rumos assim que mais o interessam, né? E o Lula, ele faz isso no Jornal Nacional. Contas públicas? Não, pô. Vamos falar de inclusão social. Aí ele chega perto de fazer a coisa toda ali parecer o horário eleitoral gratuito. Nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. É responsabilidade do jornalista impedir que a bancada do telejornal vire palanque político. Mas não dá simplesmente para tirar o tema economia da jogada. Tem que estar presente numa sabatina dessas. Então, ao invés de falar de economia agora, ou economia no governo do Lula, que tal falar sobre economia no governo da Dilma, quando a crise estourou? Bom, no sábado, eu estive com a Dilma no Vale do Agabaú, em São Paulo. E a Dilma sabia que eu vim aqui. E a Dilma falou assim para mim: ô presidente, se perguntar do meu governo, não responda. Fala para me convidar que eu vou lá para discutir com eles.
Resposta insuficiente, continuaram insistindo até dar nisso aí, ó. Daí a pergunta. O senhor está dizendo, então, que o seu governo vai ser diferente. Se um dia entrar alguém no teu lugar para fazer o Jornal Nacional, entrará. Você vai perceber o que é rei morto, rei posto. E assim se encerra a discussão sobre economia. 4 minutos, quase metade disso aí para falar do governo da Dilma. Próximo tema, governabilidade. Como é que um governo deve fazer para que o Congresso colabore? E comprar o Congresso não vale. O relacionamento de governos do PT com o Congresso resultou em escândalos de corrupção, como o Mensalão, por exemplo. Como evitar que isso aconteça novamente? Você acha que o Mensalão, que tanto se falou, é mais grave do que o orçamento secreto? Cabe mais coisas sobre o tema governabilidade. Que tal falar sobre a militância do PT e a resistência que ela tem em relação a certas companhias do Lula? Sim, estamos falando do Geraldo Alckmin, que foi adversário do Lula a vida inteira. O senhor acha que a militância do seu partido concorda com essa necessidade de composição política? A minha pergunta é porque existe uma ala grande do seu partido que ainda não aceitou Geraldo Alckmin como o candidato a vice na sua chapa. E aqui você chega no ponto em que você tem um William Bonner dizendo que o Lula afasta, polariza e briga. Candidato, o senhor passou anos repetindo uma expressão que se consolidou no seu governo, dividindo o Brasil entre nós e eles. É um fato. E você tem um Lula dizendo que Lula aproxima, une e apazigua. Eu aprendi na minha vida a conversar. Eu aprendi a conversar. Se tem uma coisa que eu aprendi a fazer foi negociar, foi conversar com os contrários. E lá se vão mais 10 minutos e 30 segundos nessa discussão aí sobre governabilidade, que resultou na acusação de que Lula divide o Brasil. Próximo tema, agronegócio. E aqui, fica difícil. Ou seja, a nossa luta contra o desmatamento faz com que eles sejam contra nós. Sabe, é isso. Mas agronegócio e meio ambiente caminham juntos. Eles são contra. Ela disse ali, agronegócio e meio ambiente caminham juntos em tese. Pô, nem em tese, isso não é verdade. E assim, não é uma opinião minha que é diferente da opinião dela. São os fatos, são os dados. A gente sabe que 97% do desmatamento é a grande obra do agro. E essa informação vem do MAP Biomas, que é uma fonte que o próprio Jornal Nacional usa. Então, não dá para discutir. Não, agronegócio e meio ambiente não andam juntos. Talvez pudessem, talvez devessem, mas não andam juntos. Não quando o agronegócio é responsável por 97% do desmatamento no Brasil. Seja como for essa conversa aí sobre o agro, que agora meio que virou o Capitão Planeta, essa conversa aí ela deságua no MST, aquele movimento terrorista armado com perigosos tomates orgânicos. E qual será o papel do MST no seu governo? No MST, o MST está fazendo uma coisa extraordinária. Está cuidando de produzir. E assim o agronegócio ficou com 4 minutos e 40 segundos. Importante notar que com os entrevistados anteriores, o tema agronegócio não apareceu, ficou ausente. No lugar dele veio meio ambiente. E aí agronegócio apareceu assim apenas de maneira tangencial, meio de ladinho, sabe? Seja como for, agronegócio foi o penúltimo tema, então está na hora de dar uma olhada como é que foi a divisão do tempo total. Olha lá, ó. Corrupção, 13 minutos e 30 segundos, economia com 4 minutos, aí vem governabilidade com 10 minutos e 30 segundos, o tal do agronegócio, que não tinha aparecido antes, com 4 minutos e 40 segundos, e para terminar, olha lá, mais um tema que só foi tratado com Lula, não apareceu nas sabatinas do Bolsonaro e do Ciro Gomes, política externa, com 1 minuto e 50 segundos. Nessa conta, a gente está tirando considerações finais e outras intervenções. Mas faltou saber o que é que foi tratado nesse bloquinho aí de 1 minuto e 50 segundos sobre política externa. Do que foi falado ali? Política internacional. Os seus adversários políticos costumam acusá-lo de apoiar ditaduras latino-americanas de esquerda. O senhor diz que se deve respeitar a soberania interna dos países e o senhor evita criticá-los. Ah, é o fantasma do comunismo. Cada país cuida do seu nariz. É assim que eu quero para o Brasil, é assim que eu quero para os outros. Cada país com seu nariz. Cada eleição, uma oportunidade de limpar a catota. Para continuar
continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.